Doca Street foi condenado a 2 anos de prisão, mas como já obteve sursis, ele vai cumprir a pena em liberdade. Nos anos 60, Belo Horizonte testemunhou o aparecimento de uma moça que despertou a atenção de todos. Era Ângela Diniz, que despontava como uma das personalidades mais badaladas da sociedade mineira. De origem humilde, Ângela era filha de uma costureira, mas mesmo assim ascendeu à alta sociedade. Com uma personalidade forte e uma enorme vontade de viver, a vida de Ângela Maria Fernandes Diniz foi marcada por desafios e reviravoltas, que refletiam o seu desejo de ser uma mulher independente, em uma sociedade que muitas vezes a subjugava. Ela se descrevia como uma mulher que foi muito frágil, carente e medrosa, mas que com o tempo passou a provocar medo. Dizia que Belo Horizonte tinha medo dela, por ser ela mesma. Nenhuma mulher de Belo Horizonte consegue me olhar de frente. Eu encaro cada uma e todas abaixam a vista. Não tem coragem de enfrentar o meu olhar. Um olhar que conhece os valores. Os falsos, os aparentes, os reais, de cada uma delas. Por isso, me considero em permanente agressão. Aos 17, ela se casou com um homem 14 anos mais velho, com quem teve 3 filhos. O casamento foi infeliz e terminou após 7 anos com um acordo judicial de desquite, uma conquista difícil em uma época em que o divórcio era proibido. No acordo, Ângela recebeu uma pensão mensal e uma mansão em Belo Horizonte. Porém, a guarda dos 3 filhos ficou com o ex-marido Milton. Culpo-me de muitas coisas na vida. Uma delas é ter demorado tanto em me desquitar. Fui obrigada a mentir para os outros e para mim mesma. Até que resolvi não mentir mais. Para ninguém, para nada. Só tenho uma vida e quem decide sobre ela sou eu. Milton era uma pessoa maravilhosa, muito bom mesmo. Tratava-me como uma boneca e eu, com 17 anos, tinha tudo o que queria. Joias, viagens, tudo. Meu marido foi, na verdade, um excelente marido. Mais do que isto, um pai. Não foi por causa dele que o casamento não deu certo. Foi por minha. Eu não queria mais um pai. Queria amar e ser amada. Ela encontrou o amor nos braços de Arthur Vale Mendes, conhecido como Tuca Mendes. Porém, havia um problema: Tuca era casado. Em 1973, José Avelino dos Santos, um rapaz de 18 anos que trabalhou como vigia para Ângela, foi assassinado na casa da socialite. O que contam é que ele havia tentado invadir a casa de Ângela. Ela assumiu a culpa, alegando legítima defesa, mas as investigações revelaram que uma terceira pessoa estava envolvida. Seu amante, Tuca. Ele foi condenado a apenas 2 anos com suspensão condicional da pena, uma punição que muitos consideraram injusta. Após o escândalo do assassinato, Ângela deixou Minas Gerais e recomeçou sua vida no Rio de Janeiro. Lá, ela teve um breve relacionamento com o colunista social Ibrahim Suede. Ela foi apelidada de Pantera de Minas e sua vida continuou a ser marcada por obstáculos. Foi acusada de sequestrar sua própria filha na casa da avó, levando-a de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Ela também chegou a ser presa por posse de maconha, o que a levou a admitir o vício para evitar a prisão, quando na verdade estava encobrindo uma amiga. Todos esses acontecimentos abalaram sua imagem perante a sociedade e perante a mídia. Você já viu a vida começar de trás para frente? A minha começou. Quero ser uma pessoa comum. Não me deixam ser. Quero paz. Não tenho. Quero amar. Criticam-me. Vivo um pesadelo e não acordo. Ao mesmo tempo, sonho. Paradoxo? Não. Sonho com o epílogo dessa novela em capítulos que a imprensa está fazendo comigo. Em seu diário, Ângela escreveu que desejava reconstruir sua estabilidade emocional, ter um lar, onde moraria com os filhos e um homem que a amasse. E foi nesse momento que Raul entrou em sua vida. Raul Fernando do Amaral Street, mais conhecido como Doca Street, foi um playboy paulistano. Ele e Ângela se conheceram em agosto de 1976, durante uma festa na casa dele, em São Paulo. Na época, Doca era casado com a milionária Adelita Scarpa e o casal tinha 2 filhos. Raul não tinha muito dinheiro e vivia praticamente sustentado pela esposa. Segundo alguns amigos do casal, ele faria o mesmo com Ângela, pois embora não fosse rica, possuía terrenos e casa em Belo Horizonte. Ele, em pouco tempo, abandona sua família para viver com ela. Doca, logo se mostrou extremamente ciumento e afastava Ângela de seus amigos e dos lugares que ela frequentava. O casal passou a brigar constantemente. Os dois estavam morando na casa que a socialite tinha em Búzios, no Rio de Janeiro, localizada na Praia dos Ossos.
Segundo a empregada da casa, Maria José, Ângela vivia presa em um quarto refrigerado e era frequentemente espancada por Doca, que não trabalhava, mas comia do bom e do melhor. Ângela só podia usar as roupas que eram aprovadas por ele. Em 30 de dezembro de 1976, véspera de Ano Novo, Ângela foi vítima de um feminicídio brutal. Seu então namorado, Doca Street, disparou 3 tiros em seu rosto e um na nuca, tirando-lhe a vida aos 32 anos. O motivo do crime? Haviam várias versões. Discussão por causa de uma conta conjunta e até um suposto caso de Ângela com um francês que nunca existiu. Mas o fato era que Doca não aceitava o fim dos 4 meses de relacionamento. Naquele dia, entre vários coquetéis de vodka, Ângela passou a ficar cada vez mais desinibida, o que passou a irritar seu namorado controlador. A gota d'água para Doca foi quando uma alemã, Gabriele Dayer, chegou até Diniz oferecendo alguns jogos de gamão, que ela mesma confeccionava e vendia na praia. Foi nesse momento que a mulher se encantou pela estrangeira e tentou seduzi-la. Sentindo-se humilhado, Doca não aceitou o comportamento da namorada e os dois retornaram para a casa de praia. Como Ângela havia bebido bastante naquele dia, Doca foi ajudá-la a tomar banho. Mas de alguma forma, o casal começou a brigar por conta da alemã e por todas as atrocidades que Ângela ouvia do namorado. Após toda a confusão já mais calma, mas ainda sob o efeito do álcool, Ângela decidiu pôr um fim a um relacionamento. Inconformado com a decisão, ele tentou convencê-la de que essa não era a sua real vontade, que era apenas o efeito da bebida em seu organismo. Também argumentou que a amava e por isso era extremamente ciumento. Porém, ela estava decidida e não aceitou suas desculpas. Ele disse, olha, você vai embora, não te aguento mais. Ele juntou os pertences e foi embora, mas quando estava a alguns quilômetros da casa, decidiu retornar para, mais uma vez, demonstrar que a decisão de Ângela era completamente precipitada. Quando voltou, Doca a encontrou descansando perto da piscina. Ele se aproximou dela e pediu perdão, dizendo para ela reconsiderar a decisão do término. Só que Ângela acabou dando a resposta que ele não queria ouvir. Ela teria dito que se ele quisesse ficar, teria que aceitar dividi-la com outros homens e mulheres. Nessa hora, Doca ficou tomado pelo ciúme e disse que não poderia aceitar esse tipo de comportamento vindo de uma mulher, que seria humilhante demais para ele e que a sociedade o julgaria. Então, Doca aproveitou quando Ângela se levantou para ir ao banheiro e proferiu a seguinte frase: "Se você não vai ser minha, não será de mais ninguém", e desferiu 4 tiros contra a ex-namorada. Ele abandonou a arma, uma bereta, ao lado do corpo da vítima. Para não ser pego em flagrante, Doca fugiu para o sítio da família. Enquanto estava foragido, seus pais foram em busca de um advogado para lhe defender. Em 1976, o termo feminicídio, que se refere ao assassinato de uma mulher devido ao seu gênero, ainda não fazia parte do vocabulário jurídico brasileiro. 5 meses depois do crime, Gabriele Dayer desapareceu misteriosamente. Segundo o relato de uma testemunha, ela teria escorregado da Pedra da Ferradurinha, em Búzios, e caído no mar. Seu corpo nunca foi encontrado. Doca já tinha passagens na polícia por ter espancado um homem em Santos, sendo condenado a pagar uma multa de 20 centavos. Ele também já havia atropelado um comerciante, mas foi absolvido. Em 18 de outubro de 1979, ocorreu o primeiro julgamento de Doca Street, cujo advogado contratado era o famoso criminalista Evandro Lins e Silva. Ele esmiuçou toda a vida de Ângela, transformando-a em uma mulher promíscua. Fez com que Doca passasse de algoz a vítima do caso, fazendo crer que Ângela mereceu a morte que teve. Ele citou o fim do casamento dela ocorrido quando tinha 17 anos com o engenheiro Milton Vilas Boas e a consequente mudança da socialite de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Ela queria a vida livre, libertina, depravada, senhores jurados. Desgraçadamente fez uma opção, fez uma escolha naquele instante, deixou os filhos, veio para o Rio de Janeiro. Eu pergunto às senhoras do conselho, não sei se são mães, mas abandonariam 3 crianças, uma pequenina de 4 anos? O argumento utilizado pela defesa de Doca para absolvê-lo de qualquer consequência era que a ação havia sido em legítima defesa da honra, um assassinato por amor. O advogado do empresário apresentou o cliente como um rapaz apaixonado que foi dominado pela companheira. Ângela seria uma mulher fatal, responsável por fazer com que os homens tivessem atitudes contra a própria natureza. Mesmo morta, Ângela foi considerada culpada. Culpada por recusar-se a permanecer em um relacionamento violento, culpada por sua busca pela liberdade, culpada por ser uma mulher livre e autêntica, e culpada por rejeitar a posição de vítima em um relacionamento abusivo. A imprensa também fez a sua parte,
retratando Doca como alguém que estava sofrendo de um profundo remorso. Doca era descrito pelo defensor como um homem humilhado após ter cometido o crime. Hoje é um farrapo, um homem que se arrasta lambendo os restos da vida, aos frangalhos. Humilhado às últimas consequências e que viverá sempre povoado de fantasmas, disse aos jurados. A tese adotada pelo advogado foi um sucesso, e a pena de 2 anos dada pelos jurados para um homicídio doloso, quando existe a intenção de matar, foi considerada uma absolvição. O júri era composto por 5 homens e 2 mulheres. Por 4 votos a 3, ele havia praticamente absolvido o réu e condenado a vítima. Doca saiu do tribunal pela porta da frente, aplaudido por uma multidão que acompanhou as 21 horas de julgamento. Ângela Diniz havia sido assassinada 2 vezes, tanto física como moralmente. O assassinato de Ângela e a estratégia da defesa de Doca, que acusava a ex-companheira, rodou o Brasil, sendo citado até mesmo por Carlos Drummond de Andrade, que escreveu: "Aquela moça continua sendo assassinada todos os dias e de diferentes maneiras." O cartunista em fio também repudiou a decisão. Estão quase conseguindo provar que Ângela matou Doca. A sentença foi recebida com indignação pelos movimentos feministas da época, que organizaram um protesto contra a violência à mulher com o lema: "Quem ama não mata." Sob pressão pública, um promotor de justiça recorreu da decisão inicial e um novo julgamento aconteceu em novembro de 1981. Dessa vez, o júri não aceitou a tese de que Doca agiu em legítima defesa da honra. Em vez disso, ele foi considerado culpado por homicídio doloso qualificado. A decisão levou à condenação de Doca a 15 anos de reclusão. Ele se mostrou indignado com a sentença. Essa decisão dos juízes, que nem eu, nem meus advogados esperávamos, me encheu de desgosto e tristeza, como se tudo tivesse acabado. É terrível constatar que todo o nosso esforço no sentido de reencontrar a vida é jogado por água abaixo, e que tudo de repente terminou como num pesadelo. Já não sou mais criança, sou um homem a caminho dos 50 anos. Quantos anos levarei na prisão até conquistar a liberdade? E será que terei condições físicas, intelectuais e até morais para recomeçar a vida depois de tudo isso? Nunca deixei de acreditar na justiça. Não seria uma derrota que me faria descrer dos juízes do meu país. E exatamente por confiar é que me apresentei à prisão. Doca só cumpriu 3 anos e meio da pena em regime fechado. Depois de cumprir sua sentença, Doca Street não enfrentou as dificuldades típicas de um ex-detento. Seus amigos da alta sociedade lhe estenderam a mão, ajudando-o a conseguir um emprego como vendedor em uma das principais agências de carros de São Paulo. Sua clientela era majoritariamente composta por mulheres. Ele se casou novamente e pareceu esquecer a mulher que um dia amou e assassinou. Doca cumprimentava mulheres beijando a mão e usava no dedo mínimo direito um anel de prata com o brasão de sua família, representado por um leão e 6 meia-luas. De vez em quando surpreendia pessoas que acabou de conhecer com a pergunta: "Lembra do Doca Street?" "Sou eu." Ângela Diniz, segundo seus amigos, teve uma vida atormentada. Nasceu, viveu e morreu procurando uma felicidade que nunca chegou a encontrar. Seu trágico assassinato inspirou diversas produções culturais, refletindo o impacto duradouro de sua história na sociedade brasileira. Em 1977, o filme Os Amores da Pantera, dirigido por Jesse Valadão, foi lançado e inspirado por sua vida e morte. Em 1982, a Rede Globo exibiu a minissérie Quem Ama Não Mata, inspirada no assassinato de Ângela, com atuações marcantes de Marília Pêra e Cláudio Marzo. Em 2003, o programa Linha Direta Justiça fez uma reconstituição detalhada do crime e do julgamento no episódio intitulado Ângela e Doca, contribuindo para manter o interesse público sobre o caso. No mesmo ano foi lançado o filme Ângela, onde Isis Valverde interpretou Ângela e Gabriel Braga Nunes desempenhou o papel de Doca. Em 2006, após 30 anos do assassinato, Doca Street publicou o livro Meia Culpa, onde expôs sua versão dos acontecimentos. Segundo sua narrativa, Ângela o teria agredido com uma maleta que continha um revólver, resultando nos tiros fatais de forma acidental. O livro foi intensamente criticado pela família de Ângela. "Esse homem é um canalha. Ele está querendo ganhar dinheiro à custa da minha mãe. Meu Deus, quando é que ele se cansará de assassiná-la e a reputação dela?" Desabafou Cristiana Vilas Boas, filha da vítima, em 2006, para a Folha de São Paulo. No Brasil, a lei do feminicídio entrou em vigor apenas em 2015, colocando este crime na lista de crimes hediondos. O primeiro marido de Ângela, Milton Vilas Boas, morreu em 1983, em um desastre de avião,
e o filho caçula, Luiz Felipe, faleceu em 1988 em um acidente de carro. O mais velho, Milton, sofreu um acidente de motocicleta em 1982. Teve traumatismo craniano e hoje locomove-se com dificuldade. Maria Diniz, mãe de Ângela, parou de trabalhar depois do assassinato da filha. Ela era costureira do High Society mineiro. Tornou-se uma pessoa amarga. Morreu em 2006. E ele quer fazer acreditar que a matou por amor. Por que que ele não morreu também por amor? Por que que ele não dividiu a crueldade? Doca faleceu em 18 de dezembro de 2020, aos 86 anos, na cidade de São Paulo. Segundo sua família, ele foi encaminhado ao Hospital Samaritano após um ataque cardíaco, mas não resistiu. Em 2020, a Rádio Novelo lançou o podcast Praia dos Ossos, que reconstituiu o crime e procurou entender como uma mulher desarmada poderia ter sido morta a queima-roupa, com 4 tiros, e ainda assim, ser transformada em vilã da história. Em junho de 2024, a HBO anunciou a produção de uma minissérie ficcional, inspirada na vida e no assassinato de Ângela. Somente no ano de 2023, o STF aboliu a infame tese da legítima defesa da honra, que foi tantas vezes utilizada para justificar crimes de feminicídio. Finalmente, a justiça brasileira reconheceu que a vida de uma mulher vale mais do que a honra de um homem.